Boa noite. Essa é a gravação do vídeo 5 da série Telas. Eu resolvi fazer ao vivo, como eu coloquei na postagem, porque eu acho interessante a gente conversar um pouquinho, vocês participarem. Então, o assunto é sobre o nosso cérebro digital, caminhos possíveis, né? O caminho desastroso e o caminho potencial, que é essa geração de crianças que já entraram no mundo digital desde que nasceram, e qual é essa possibilidade? Como que nós, adultos, podemos conduzir essas crianças para um futuro que impacta a nossa humanidade, né? Porque sempre assim, cada geração ela vai trazer um impacto para as próximas gerações, para o futuro do planeta, para o futuro da nossa espécie. Então, como eu falei no texto, essa live vai ser muito baseada nesse livro aqui, ó, pessoal, recomendo muito, O Cérebro no Mundo Digital, certo? Da Marianne Wolf. Ele é um livro que fala sobre leitura na era digital, mas ele traz toda uma explicação sobre neurociência e tudo mais. Então, a Marianne, nesse livro, ela fala justamente sobre esses dois caminhos. Ou a gente vai criar uma geração que simplesmente não vai ter mais um pensamento reflexivo, uma ideia crítica, criatividade, empatia, ou a gente vai conseguir conduzir que essa geração se transforme num potencial que a gente nunca atingiu, por causa justamente dessas conexões ilimitadas que o mundo digital traz. Então, assim, são dois caminhos, e essa live é justamente sobre isso. É um videozinho que seria o vídeo 5 da série Telas. Quem não assistiu, fica o convite. Assista o 1, 2, o 3 e o 4. Leiam os textos, né, que tá muito bacana. Nos vídeos eu falo sobre esse lado negativo das telas na primeira infância, na segunda, na adolescência. Nos textos eu vou falar sobre a parte positiva, porque há sim uma forma saudável da gente oferecer a tela para as crianças a partir de uma certa idade, né, a partir dos 3 anos, enfim. Então, essa série fica muito bacana, tá muito bacana. E essa live de hoje é justamente para fechar esses vídeos, né, antes do Detox Tela, que começa domingo, e pra gente conversar sobre essas possibilidades desse nosso cérebro digital, certo? E aí depois tem mais um texto que faz um fechamento dessa série Telas, pra domingo a gente começar o detox. Então vamos lá. Nosso cérebro digital, quais são os caminhos? Como eu falei, caminho desastroso. Eu vou falar da parte desastrosa, quando a gente pega as nossas crianças, os nossos adolescentes e simplesmente ignora as recomendações de uma Sociedade Brasileira de Pediatria, de uma Organização Mundial de Saúde, certo? Hoje em dia há muito estudo, gente, sobre os impactos da tela na cabeça das crianças, nesse desenvolvimento das crianças, nessa parte neural, certo? Então, assim, a gente precisa entender que já existem estudos, isso é fato comprovado. A tela em excesso traz alguns danos para as crianças e para os adolescentes também. É que os adolescentes, se a gente pegar, eles já estão numa fase que a primeira infância deles, se tudo deu certo, foi bem vivida. Então já é uma outra estrutura. Agora, acho que o que preocupa muito as pessoas que hoje em dia estão estudando aqui no Brasil, e aí nos Estados Unidos esse fenômeno já está um pouquinho mais adiantado, né? Quando a gente estuda essas pesquisas lá de fora, são as crianças de hoje em dia. Então, por exemplo, eu como diretora de uma escola, né, a gente faz uma entrevista de acolhimento quando as famílias chegam na escola Nosso Mundo. E aí, às vezes, eu escuto nessa entrevista que uma criança de 7 meses já tinha um tablet. Que uma criança de 2 anos, às vezes, fica 4, 5 anos, 4, 5 horas na frente de uma televisão. E aí são esses pontos, são justamente esses momentos que são chaves na construção dessa criança, desse serzinho que precisa de um estímulo externo maravilhoso. Ela precisa viver mundo, a criança precisa de natureza, a criança precisa de imaginação, a criança precisa de expansão do mundo na primeira infância, e aí de repente ela tá nessa tela, e essa tela reduz esse mundo, né? Então, assim, como eu falei já no vídeo primeira infância, assista, para não se tornar repetitivo, né? A criança nessa primeira infância, ela tá num potencial neural muito grande, certo? É uma das fases onde a gente faz as maiores conexões, as maiores sinapses. Então, assim, se eu tô dando muita tela para criança, essas sinapses, elas vão ser danificadas, digamos assim. A Marianne cita um momento no livro dela que ela fala justamente isso.
Nosso cérebro tem uma neuroplasticidade, ou seja, é a capacidade dele aprender e adequar, né? Ele vai aprendendo, vai recebendo esses estímulos externos e vai se readequando, processando informações, eliminando o que não presta e conduzindo o cérebro para mais novas informações e vai juntando, vai criando sinapses, certo? Então, assim, se uma criança vive na primeira, segunda infância num ambiente muito bem estimulado, isso quer dizer que ela vai fazer umas conexões que são muito boas e proveitosas. Se ela não tem esse estímulo, e é onde a tela entra, apesar de muitas famílias falarem, mas ele aprendeu já a falar inglês, já contou até 10, aprendeu as cores. Não, gente, não é por aí. É muito reduzido o que a tela faz com a criança. Não compensa. Eu tenho um filho, por exemplo, de 3 anos que aprendeu a contar de 1 a 10 em inglês por causa da tela, ou do desenho repetitivo. Se eu colocar na balança o que essa tela está fazendo com o meu filho, certo? Então, assim, essa neuroplasticidade do cérebro, a gente precisa sempre olhar como responsáveis pelos adultos, né? Os adultos responsáveis em dar esse tipo de estímulo para as crianças. Nós, como escola, como educadores, vocês, como os pais. O que vocês estão dando para os seus filhos? Qual é o tipo de informação, qual é o tipo de estímulo, qual é o tipo de conteúdo que vocês estão dando? Que aí também entra a tela. Posso sim, existe um jeito saudável de oferecer a tela para a criança. A gente colocou ali 1 hora, até certa idade, depois 2 horinhas e assim vai. Mas assim, o que essa criança está assistindo? A gente sabe, por exemplo, criança de 7 anos que tem, assim, acesso liberado ao TikTok. Gente, vocês já viram o que tem no TikTok? É assombroso. Então, assim, o que essa criança tá vendo? Esses jogos, existe um estudo, se eu não me engano, tem em torno de 6 milhões, uma coisa assim, de conteúdo educativo para criança. Dentro das lojas de aplicativos, né? De iPhone, de Android e tudo mais. Então, assim, não existe uma pré-seleção, por exemplo, do que realmente é educativo. Eu não posso confiar. A gente até coloca num dos textos da série Telas, né? Você precisa olhar para o conteúdo que o seu filho está consumindo. Você precisa sentar com ele e jogar o jogo dele. Você precisa ver aquele desenho. Você precisa, antes dele começar um novo vídeo, olhar antes, né? Então, assim, essa responsabilidade do adulto para oferecer esse conteúdo de qualidade. Então, assim, caminho desastroso, né? Que eu já fui, né? Não liguem que eu vou indo, gente. Caminho desastroso é justamente quando eu não ofereço essa quantidade de estímulos positivos que a criança deveria viver. Então, assim, toda criança, primeira, segunda infância, deveria estar em contato com a natureza. Toda criança deveria ter a sua criatividade estimulada. Toda criança deveria ter contato com livros físicos, por exemplo, com histórias, com teatros, com essa parte física do mundo. É muito falado nesse livro sobre a questão da leitura, que eu vejo como diretora de escola que é uma preocupação de muitas famílias. Uma preocupação até exacerbada e muito adiantada. Às vezes, assim, 4, 5 anos, eu já estou preocupada. Será que meu filho vai ler? Será que meu filho um dia vai escrever? Quando a gente deveria estar olhando assim, o que eu estou fazendo para que o meu filho leia e escreva? Eu estou dando os estímulos certos? Porque, gente, não é a tela que vai fazer o meu filho ler, por exemplo. Então, assim, essa construção, como eu volto, né? Essas sinapses, essa construção dessa neuroplasticidade, ela começa já na barriga. Eu quero que o meu filho leia com a idade que ele tiver que ler, sem pressa. Eu sou da bandeira assim, não apressem as crianças. Cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu espaço. Ela precisa desenvolver o gosto pela leitura. Ela vai mostrar curiosidade. E aí isso quer dizer que o cérebrozinho dela está preparado, né? Porque a leitura não é algo natural do ser humano, diferente da fala. Então, assim, existe uma construção neurológica para eu aprender a ler. E se eu dou muita tela para o meu filho, eu posso estar afetando uma boa parte dessa construção. Então, isso quer dizer, prevejo futuros, que cada vez mais as crianças vão ter dificuldade para ter um letramento gostoso e saudável, certo? Porque se eu estou oferecendo muita tela, consequentemente, eu estou diminuindo, por exemplo, o acesso dela a livro físico, né?
Então, assim, eu digo assim, ó, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que começar a mediar essas coisas, porque senão é a gente que está sacrificando as nossas próprias crianças. É eu que daqui a pouco, talvez meu filho com 8 anos, não tá com uma leitura boa, eu vou começar a ficar preocupada e criar um estresse no meu filho desnecessário. Mas eu não olhei para essa primeira infância, talvez com cuidado, eu não construí junto com ele essa plasticidade dele, essa neuroplasticidade dele para leitura, certo? E aí um dos pontos que eu acho muito bacana, que fala sobre essa questão da leitura e telas, dos livros físicos, dos livros digitais, e aí a gente esquece um pouquinho a parte de jogos e tudo mais, que é o ponto desse olhar desastroso para um futuro, de uma geração digital. Se eu tenho uma geraçãozinha agora que ela está perdendo a capacidade de leitura, olha que interessante que é o ponto da Marianne. Para quem está entrando agora, a Marianne Wolf, Cérebro do Mundo Digital, esse vídeo é inspirado nesse livro. Se essa geração que está muito exposta à tela, certo? E a gente vê hoje cada vez mais, assim, crianças lá na segunda infância, 8, 9, 10 anos, com problema de interpretação de texto. Ou seja, justamente essa leitura profunda que ainda não está bem desenvolvida, que vai demorar sim, mas que a gente tem que tomar esse cuidado para dar os recursos para as crianças terem uma leitura bacana. Por quê? Quando a gente fala em leitura, por exemplo, quando a gente consegue ler, um mundo se abre na nossa frente. O mundo de conhecimento humano se abre à nossa frente. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou conseguir ter acesso a qualquer tipo de informação nesse mundo digital. Então, hoje a gente entra no Instagram, a gente entra no YouTube, a gente joga qualquer pergunta no Google, a gente tem um excesso de informação. É tanta página, é tanta resposta, que não sabemos nem para onde correr. Mas se nós temos uma capacidade reflexiva nossa, se eu tenho um pensamento próprio, se eu tenho uma construção de uma identidade minha, de um o meu eu narrativo, esse ser que sabe o que quer, esse ser que se conhece, esse ser que entende o seu senso estético, o seu senso ético, né? Então eu vou ler aquele tipo de informação e eu vou abstrair o que eu quero, eu vou conseguir entender quando é uma verdade, eu vou conseguir entender quando é uma falácia, certo? Então assim, eu tenho um pensamento reflexivo, eu tenho uma análise crítica do que eu tô lendo. O ponto que a Marianne fala no livro, e eu concordo muito, se a nossa geração, que é uma geração digital, que não está conseguindo fazer essa leitura profunda, o seu cérebro não está conseguindo fazer essa leitura profunda, como que ela vai ser uma geração que no futuro vai criar um pensamento reflexivo crítico? Como que a gente vai como é que essa geração futura vai criar cultura nova? Informações e soluções. Como que uma geração que tem, por exemplo, a capacidade criativa limitada vai conseguir inovações, certo? Porque essa é a grande questão de uma infância bem vivida, de uma educação que prepara a criança para se tornar esse adulto. A gente sempre pensa em educação para o futuro, né? Quando, na verdade, a gente tem que olhar agora. Não adianta eu pensar no vestibular do meu filho, eu preciso pensar na criança que ela é agora. E essa criança precisa explorar, como eu falei. Ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa subir numa árvore, ela precisa de desafios, ela precisa correr alguns riscos. Volte e meia eu falo como a gente está limitando os riscos das crianças e o quanto isso é danoso. Uma criança precisa ter a sensação que consegue superar algumas coisas, né? Então faz parte desse risco. A gente precisa dar para a criança a capacidade dela se expressar verdadeiramente. A gente precisa dar para a criança a capacidade dela exprimir, né? Nessa expressão do seu eu, ela conseguir escutar os outros. E aí é outra coisa que a gente vê claramente entre nós adultos. A internet, né, esse mundo digital, ele criou uma barreira de proteção que eu posso chegar no perfil de qualquer pessoa, né, de qualquer, aqui no Instagram, seja no YouTube, e colocar o comentário mais horroroso e medonho porque eu tô protegida por uma tela.
e de repente as pessoas estão perdendo essa capacidade de comunicação. E aí a gente vai vendo que as gerações mais novas, elas vão crescendo nesse meio. Elas crescem com os seus pais jantando olhando para o celular. Então a gente vê, essa cena é muito comum nos restaurantes, uma família inteira olhando para o celular, e aí tem aquela criança de 5, 9 anos também, almoçando, olhando para o celular, né? Então assim, se perde uma comunicação, se perde uma afetividade entre as pessoas, se perde uma forma de um olhar, né? Eu não olho mais, eu não tenho coragem de falar, eu não tenho coragem de defender o meu ponto de vista, as minhas ideias, e não escuto mais as pessoas. Então esse é o caminho que essa geração digital pode estar caminhando. Eu posso estar justamente deixando de dar esses recursos de humanidade para as crianças. Existe um estudo hoje nos Estados Unidos, e a Marianne Sutt cita no livro, gente, que nos últimos 10 anos a empatia já caiu. Olha só, a nossa capacidade empática, ela diminui por causa do mundo digital, desse excesso de uso de tela. Por quê? Novamente entra, se eu paro, por exemplo, de ler, olha que legal, que bacana que é esse pensamento. Se eu paro de ler histórias, se eu paro de ler romances, se eu paro de ler pessoas que eu admiro, eu vou perdendo um pouco esse desenvolvimento empático, porque quando a gente lê, quando a gente escuta uma história, a criança, né, a contação de história, porque as crianças ficam assim, hipnotizadas escutando aquela história, quando a gente conta, né? Porque naquele momento, a minha imaginação está ativa e a minha capacidade empática, ela está em ação também. Eu consigo entender a dor daquele personagem, eu consigo entender a vivência daquela pessoa que eu admiro, certo? E isso então vai gerando essa empatia na gente, através dessa leitura, através dessa história, através dessa cultura impressa, né, escrita, ou falada, ou verbal, que chega até a minha pessoa. Então, assim, se essa geração de crianças e de adolescentes, ela não tem mais muito contato com histórias, com esse livro físico, com esses personagens, ela automaticamente ela vai perdendo esse jogo de assimilação e empatia. Então, assim, olha que risco que é para uma humanidade, para nossa humanidade, a gente perder empatia, certo? Então, assim, pontos desastrosos, acho que eu vejo muito isso, sabe? Do excesso do uso de tela para o futuro dessa geração que hoje eu sou diretora ali no nosso mundo. Crianças que estão perdendo a imaginação muito cedo, e isso quer dizer que no futuro a inteligência criativa delas vai ser empobrecida, vai estar empobrecida, e eu preciso de inteligência criativa para lidar com o mundo, porque o mundo é difícil pra caramba. Empatia, eu não posso admitir seres humanos que não são empáticos, gente. A gente tá num caminho muito errado se a gente aceitar que as crianças estão perdendo empatia. E eu já vi, infelizmente, raros casos, mas eu já vi, de conhecer crianças que já estavam perdendo a sua capacidade empática. E isso é assustador, certo? E a nossa capacidade de criar cultura, a nossa capacidade de criar um pensamento filosófico, a nossa capacidade de uma reflexão crítica. Então, assim, esses são os caminhos desastrosos. A gente pode estar perdendo tudo isso. Imagina aquela criança de 9, 12 anos, um adolescente, que tem aquele youtuber, né, que é apaixonado, e aquele youtuber fala besteira, né, porque vocês já entraram nos canais de youtuber para criança e para adolescente, é assustador. Então, assim, e aí de repente aquele youtuber vira justamente a fonte de verdade para aquela criança e para aquele adolescente. É o modelo estético daquela criança, é o modelo de pensamento daquela criança, de verdade, de crença, de valores. E a gente conhece casos assim, você sabe, provavelmente a maioria das pessoas que estão passando por aqui já viram algum caso. Nossa, ela é altamente influenciada, porque nós somos influenciados muitas vezes por pessoas que a gente segue. Então, assim, só que a diferença é essa. Eu sou uma adulta que teoricamente eu tenho um pensamento reflexivo. Que teoricamente eu sei quais são os meus valores e minhas verdades, né? Tem os adultos que já foram mal formadinhos, mas eu posso dizer que eu sim, né? E aí, de repente, o meu filho, ele não tem essa construção ainda. Então, isso é um alerta, sabe? Se eu vou aceitar tudo o que vem de fora,
se eu vou criar, ser criada, né? Se eu vou me desenvolver num mundo que eu só recebo informação passivamente, e aí quando eu jogo no Google e vem trocentas respostas para mim, pra galerinha que já tá no ensino médio, é muito fácil hoje em dia fazer um trabalho, mas eu não consigo ler e entender um parágrafo. Então, olha a desconexão de conhecimento, olha a falta de conhecimento que está sendo gerada, certo? Ou a gente vai conseguir olhar para essa geração e achar um caminho do meio, esse uso saudável. E eu vou ensinar uma geração inteira a usar a tela de uma forma saudável. Porque sim, um fato, as crianças de hoje em dia, elas estão no mundo digital e não vai haver um retrocesso. Não adianta a gente ser romântico e pensar, não vamos, mas isso não quer dizer que a gente vai abandonar, por exemplo, um livro físico, que é muito importante na primeira infância. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar que o Google seja o maior professor da criança. Ele é sim um acesso de informação, mas eu preciso dar recurso para essa criança entender o que ela está lendo. Para que essa leitura profunda que a gente faz no livro físico, ela também tenha pelo meio digital, que ao ler essa criança consiga tirar para si um conhecimento útil, que essa diversidade de informação que existe no meio digital possa trazer para a criança uma forma de construção do seu eu, como o mundo externo, o mundo físico é. Então assim, mas como que a gente vai achar esse caminho? Como que eu vou oferecer para essa criança, para esse adolescente, esse caminho saudável? Como nós, como escola, por exemplo, conseguimos organizar um projeto político-pedagógico que dê recursos para a criança saber usar essas ferramentas tão potenciais que a internet pode trazer, né? Hoje em dia a gente se conecta com museus, com pessoas do outro lado do mundo. Hoje em dia a gente tem, como eu falei, acessos a cursos, a outras línguas, a informações. Mas como que eu faço? Como que no meio disso tudo, esse meu eu, né, o meu ser, ele consegue continuar crescendo, ele consegue continuar desenvolvendo o seu próprio pensamento, o seu próprio eu verdadeiro, a sua narrativa de mundo, certo? É a minha história. Eu tenho que contar a minha história. Eu não posso contar a história dos outros ou viver só a história dos outros, que é a forma passiva que a tela às vezes coloca na criança. Ela vive aquela emoção do videogame, ela vive a beleza daquela youtuber, sei lá, ela vive aquela coisa, aquela cena engraçada de um TikTok, né? E de repente ela não tá brincando. E de repente ela não viveu o seu brincar. De repente ela não viveu a sua própria imaginação. De repente ela não viveu as suas próprias questões filosóficas, porque ela está acompanhando, sei lá, um professor de filosofia que coloca todas as questões e ela não reflete, certo? Então, assim, 2 caminhos. Ou vai ser muito desastroso, ou a gente vai acessar esse potencial humano e vamos desenvolver um tipo de cérebro, de conexões neurais novas, que nossa geração nunca acessou e nunca vai ver, certo? A preocupação agora é essa: como que a gente pode conduzir essas crianças da melhor forma? Como que a gente pode oferecer esse mundo digital de uma forma saudável, dando ferramentas para essa criança saber usar num futuro de uma forma construtiva e não destrutiva. Que é o que eu falo muito no vídeo da adolescência, porque na adolescência é assustador o que pode acontecer com as crianças que usam muito, adolescentes que usam muita tela, né? Hoje em dia, esse acesso a um submundo humano, né? De pornografia, de drogas, enfim, de tanta coisa, gente. E como eu faço essa criança que hoje tem 7 ter uma adolescência saudável com relação ao uso de tela? É isso que a gente tem que pensar como adultos. É isso que a gente tem que observar, né? É o nosso papel. E aí é o que eu sempre falo para as famílias do nosso mundo. É você que determina o horário de tela do seu filho. É você que fala, Deus, chegou a hora de desligar. Não é a criança. A gente não pode exigir da criança toda essa responsabilidade.
É claro que isso é uma construção que um dia vai se chegar lá, por isso o desafio Detox Tela é uma das ideias, né? A gente dá recurso para vocês chegarem nesse ponto da criança entender. Chegou a tela, deu minha meia hora, né? Ela vê como um brinquedo, não como um apoio, sei lá, um recurso, uma necessidade, né? É aquela boneca que às vezes fica esquecida no quarto, é mais ou menos isso que, por exemplo, um joguinho deveria ser para criança hoje em dia, mas não é assim que funciona, a gente sabe das crianças viciadas, a gente sabe dos processos dolorosos que às vezes acontecem dentro das casas de vocês quando vocês falam assim, chega, né? É hora de desligar, é hora de dormir. Então, assim, tudo isso depende de nós adultos, do nosso comprometimento, da nossa transformação, do nosso próprio uso e relação da tela dentro de casa, quando eu estou ali na frente das crianças, né? E depende muito do nosso olhar, porque a educação do seu filho depende de você, né? Depende da sua família. Então, assim, a escola é, claro, um apoio, é um outro meio, né? E toda a escola deveria se preocupar também sobre essas questões de tela, não tenho dúvida nenhuma. Mas, assim, é essa microsociedade, escola, família, a grande família, não só o núcleo, né, familiar pequeno, que deveria olhar todo mundo seriamente para essa questão de tela. Porque, como eu falei, a gente pode estar fazendo muito mal para as crianças e adolescentes hoje em dia. E às vezes não está nem percebendo, porque tem consequências que vão ser só no futuro, né? Que vão aparecer. Ou a gente pode achar esse caminho saudável. Certo? Esse é o vídeo 5 que encerra a série Telas. Novamente, para quem chegou agora, o livro, leiam esse livro, ele é maravilhoso. Certo? Domingo começa o nosso Detox Tela. Quem não se inscreveu, se inscreva. Tem o link para inscrição na bio do perfil do Nosso Mundo. Depois daí você vai receber um e-mail, vai ter acesso ao canal exclusivo do Telegram, certo? Começa domingo, eu explicando como que vai ser a nossa semana. Daí depois, cada dia durante a semana que vem, eu vou receber um educador do Nosso Mundo para falar sobre essa questão, né? Para dar uma ideia para vocês, para dar trazer um pensamento, uma atividade, enfim, vai ser uma coisa bem prática, porque a nossa ideia, quando eu criei o Detox Tela, era justamente isso. Vamos dar recursos e ferramentas para vocês em casa alinharem as rotinas, certo? Trazer para a criança uma rotina mais saudável, de sono, de alimentação, do brincar, um resgate de um brincar que às vezes se perdeu com a tela. Isso eu também vejo como diretora de uma escola, né, muito lúdica, que parte de um brincar, como algumas crianças, às vezes mais velhas, chegam lá sem saber brincar. Isso é meio assustador. Então, assim, é uma semana para uma transformação da casa, um comprometimento de todos os adultos para que essa criança tenha uma relação mais saudável com a tela. Então, assim, tentaremos ajudar os casos das mais problemáticos, que são crianças viciadas, e sim, já existe, né? Existem crianças que têm essa propensão para esse cérebro mais adicto, certo? Tem as crianças que só precisariam de um pouco, tipo, dessa regulação desse adulto, que tá ali do lado dela. E tem umas que tem uma relação muito bacana. E ainda durante a semana pode aprender mais algumas coisas legais, algumas brincadeiras, algumas atividades. Vamos fazer um movimento de uma reconexão das crianças, né? Então, vamos embora, certo? Muito obrigada para quem participou. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar agora, que eu só disparo, né? Eu falo, né? Se não, se inscreva no Detox Tela, certo? Vejam todos os vídeos, esse é o 5º vídeo, tem mais 4 gravados. Os textos, amanhã eu posto o último texto e a gente vai começar o detox no domingo. E depois, para fechar, eu estou conversando, eu li um artigo sobre um estudo do uso de telas aqui na Grande Florianópolis. Foram feitos por 4 pessoas e uma delas vai conversar comigo também ao vivo. A gente está marcando a data. Vai ser bem legal, um estudo muito interessante e que mostra o que a gente já sabe, né? As crianças estão ficando muito tempo na tela e isso está trazendo grandes problemas para elas. É um alerta, né? A gente precisa se conscientizar disso, né? São problemas físicos, são problemas emocionais, são problemas motores, neurais, emocionais, psicossomáticos, é muita coisa. Então a gente precisa olhar com muito carinho e com muita seriedade sobre esse assunto, certo?
Muito obrigada para todo mundo que participou. Ela fica gravada, como eu falei, é o vídeo 5. E a gente se vê domingo, no primeiro dia do Detox Tela. Boa noite!